parte daquela, a que dá assunto para a gente trabalhar muito, pensar, estudar, ter uma noção mais profunda daquilo que Deus pode fazer através da nossa vida, como Deus pode usar a gente e a preocupação que Deus tem com cada um de nós para a gente não ficar fazendo feio na vida. Porque muitas pessoas começam na caminhada cristã, tem crente que começa empolgado, começa a 500 km por hora, é uma velocidade impressionante. Aí depois reduz um pouquinho para 400, 300, daqui a pouco tem marcha ré. Então é melhor você começar devagar e ir acelerando na caminhada do que começar correndo rápido demais e depois não ter força para continuar. Então alguém já disse que a caminhada cristã, o mais importante não é como a gente começa, o mais importante é como a gente termina. Então, igualzinho a uma maratona, você pode ver que em geral o pessoal que sai na frente da maratona não é quem ganha. Já percebeu isso? A maior parte do pessoal que sai correndo na frente não chega à frente. Aí ele vai tomar atrás, todo mundo correndo de lado, mantendo o ritmo dele. E ele continua no ritmo. Aquele que deu aquele pique, volta lá, já começa a ficar pelo caminho, você está dando todo. Parece que está caminhando. A vida cristã é assim também. O pastorado é assim também. A liderança em qualquer área é assim também. É terrível quando você começa uma atividade na igreja, você pega um líder da igreja e daqui a pouco o líder fala, não aguento mais, eu estou cansado, eu estou exausto, eu não quero saber da igreja, eu não quero saber da célula, eu não quero saber do meu ministério, eu não quero saber de meditação, eu não estou aguentando. Então alguma coisa estava errada. Porque a vida cristã tem que ser uma coisa prazerosa. Tem atividade? Tem. Tem trabalho? Tem. Mas ainda assim tem que ser uma coisa prazerosa. Você já fez uma coisa com muito prazer? Muita alegria? O que acontece quando você faz uma coisa com muita alegria? O que acontece com o cansaço, por exemplo? Parece que some. Né? Você está empolgado numa viagem, você de repente chega em casa, depois aqui. Cheguei em casa, tem um telegrama lá, aquele telegrama, e-mail agora. Não é e-mail, né? Segundo o pastor Márcio, aqui no Amazonas já não é nem mais e-mail, é uma coisa assim, já tem imagem holográfica, assim, a pessoa já entra na sua casa, é um negócio, pastor Márcio, esse negócio aqui está mais avançado ainda. Chegou na sua casa, você então recebeu uma notícia, que você ganhou uma viagem para a Europa, tudo pago. 30 dias, você pode escolher mais aí, mais 2, 3 pessoas para levar com você que já faz parte do pacote. Ninguém te olha para ele dizer, oh Jesus, que seja comigo, né? Eu estou tentando semear aqui, mas ninguém semeou. É que o pastor Rosa fala que a gente tem que semear o tempo todo, então tem que semear a esperança do seu coração. Então você chegou em casa, tem essa viagem, e você ganhou uma viagem, e você vai poder fazer algo que você nunca fez. Aí você começa a pensar, quem eu vou levar? Tá, aquela empolgação, aquele entusiasmo. E você diz, Deus, embora. Mas eu não falo o idioma lá, mas eu não vou perder essa chance. Aí você começa a viagem. Né? A viagem é longa e tal, mas você começa a visitar um lugar, visitar outro. Cada vez que você pensa em alguém, mas agora tem algo prático bonito lá na frente. Você ficou cansado, você deu o dia inteiro. Mas no dia seguinte, sabe, tem um negócio ali, umas construções, uma arquitetura, tem uns lugares, uns jardins, que é coisa mais. Você, cada vez que fica sabendo do negócio, você fica mais entusiasmado. Uma feira, é verdade, aquela feira. Aleluia. Uma feira boa. Feira de madrugada, e assim por diante. São Paulo tem de madrugada. 3 horas da manhã começa a vida. Então você corre, mas tem uma coisa. Você vai passar o que chega. Quando passar, você pode passar uns 30 dias correndo, entusiasmado. Só que quando terminar os 30 dias, e passar aquele entusiasmo que não tem mais a viagem, o jeito do seu corpo começa a ficar bagaço. É verdade ou não é? E por que isso acontece? Porque a gente tem um limite de força.
não sabe que tem um limite, a maioria não sabe, e o problema mais sério ainda, a gente não sabe qual é o momento que a gente tem que parar para recuperar as forças. A maior parte das pessoas não sabe disso. Por isso que hoje tem gente ganhando dinheiro para ensinar as pessoas a terem disciplina na vida. A ensinar as pessoas a descansar. Gente, é uma coisa que todos nós deveríamos saber, descansar. Mas tem gente que está ganhando dinheiro, dando treinamento de como as pessoas devem fazer para descansar. Devia ter um botãozinho na cabeça da gente, para você se liga, desliga. Você já ficou muito sobrecarregado quando você vai dormir? A sua mente não deixa você dormir? Você comprou. Aí você fecha os olhos e sonha com o negócio. Isso significa dizer que você não sabe como descansar. Então, se na vida cristã eu faço a mesma coisa, vai chegar uma hora que eu vou ficar sem força. E aí eu começo, olha, quando a gente está cansado, olha, homem cansado, mulher cansada, criança cansada, qualquer pessoa, quando está cansada, se torna quase que insuportável. Não é verdade? Não, eu sou sempre bem. Quando eu estou muito exausto, aí alguém vem me pedir um copo com água, coisa que eu faço com a maior naturalidade, aqui já é um estresse. Às vezes a mulher tem que ficar exausta, eu chego lá, pega um copo para mim. Vocês pegaram? Então, o cansaço faz isso com as pessoas. E nós, infelizmente, pelo fato de sermos crentes agora, infelizmente, não, a igreja vai sempre dar força. A Bíblia fala que Deus renova as nossas forças. Diz isso, está na palavra. Mas a Bíblia também diz que nós precisamos aprender com os passarinhos e com os lírios do campo. Por quê? Jesus falou, olha, os passarinhos ficam estressados. Aleluia. E passarinho, quando fica estressado, morre. Jesus fala assim, aprenda com ele. Ele está dizendo assim, se você quer viver bem, você tem que viver como um passarinho. Passarinho sai voando, da mar, da força. Quando está perto do rio, dá um mergulhozinho no rio, fica ali e tal. Pensar. A maioria de nós não tem tempo para olhar nem coisa bonita. Porque a gente está correndo muito. Vocês moram numa região privilegiada. O estado do Amazonas é um estado privilegiado pelas questões naturais. A gente pode não ter coisas que tem em outros lugares, mas existe uma riqueza nesse estado, nessa região, que é algo que o mundo inteiro admira. Mas eu não sei quantos de vocês efetivamente têm tempo para admirar aquilo que os camaradas saem lá do Japão, lá do Telescópio, vêm ficar uma semana lá no meio do mato. Vocês sabem se habituaram tanto com as coisas que vocês já têm e estão correndo tanto atrás de outras coisas que não tem tempo para dizer, olha, eu vou parar uma semana das minhas férias e vou ficar só olhando essa beleza linda que Deus fez. Não tem tempo para isso. Eu não tenho tempo para dar uma caminhada por dentro de uma dessas matas aí próximas, né? Onde a gente possa se achar ainda, não ficar perdido. Eu não tenho tempo para ir com rio desses que passam por aí, que engorda algumas dessas regiões de água cristalina ou de água mais escura e dar um mergulho e sair por ali catando uma fruta. Não tem tempo para isso, não. Você pode ocupado demais. Se você não tem tempo para isso, você está numa situação muito difícil. Então, o cuidado da vida, ele chama a gente para pensar nisso. Deus quer que nós tenhamos tempo para essas coisas. Amém? Amém. Então, ontem eu estava falando sobre juros, né? A carta dele. Deixa eu só passar uma relação com ela para usar ali vocês acompanharem um pouquinho. Vai dar para projetar?
só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em mim. O Senhor está dizendo: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Bonito, não é? Agora, quantos nós acreditamos nisso? Mas isso tem base bíblica, é isso? Salmos, Isaías 64:4. Nunca se ouviu, desde a eternidade, um Deus, além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Então o Senhor está dizendo assim: aprenda a esperar em mim. Mas nós temos muita dificuldade de esperar. E é por isso que a gente começa a cair no ativismo. A gente não sabe esperar. A gente não gosta de esperar. Não é verdade? Você gosta de esperar? Se disser assim: nós vamos ter que esperar uns 15 minutos aqui em silêncio, o pastor Edilson não chegou ainda, por favor. Vamos esperar, tranquilo, né? Oh, Jesus, tenha misericórdia desse pastor irresponsável. Deixa a gente aqui esperando, a gente tem tanta coisa para fazer e ele não apareceu. Não é assim que a gente pensa muitas vezes? A gente não gosta de perder tempo, porque o tempo é dinheiro. Eita, misericórdia, é heresia terrível. Essa é a heresia do nosso tempo. O tempo é dinheiro. Então, significa dizer o seguinte: todas as vezes que eu paro, eu deixo de ganhar dinheiro. E a coisa mais importante da vida é o quê? Dinheiro. É isso ou não é, irmãos? Não é isso. Vocês não acham que seja, não? O dinheiro é ou não é a coisa mais importante da vida? Também dá dúvida. Tem alguns irmãos que estão pensando aí agora. Dinheiro pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição. E infelizmente está sendo mais uma maldição do que uma bênção. Por isso que a igreja de Jesus não pode ter a sua vida baseada no dinheiro. A igreja não pode depender do dinheiro. Mas pastor, na igreja tudo que a gente vai fazer precisa de dinheiro, é verdade. Mas a gente não pode depender do dinheiro. Eu digo lá na igreja o seguinte: a gente não pode depender nem do dinheiro que a gente tem e nem do que a gente não tem. Sabe o que significa isso? É o seguinte: quando a pessoa fala assim: não, mas fica tranquilo, eu tenho grana aqui, fica tranquilo, está tudo certo. Você está dizendo assim: eu dependo do dinheiro que eu tenho, então vai dar certo. E o outro diz assim: se eu tivesse dinheiro, a minha vida seria diferente. Eu estou dependendo do dinheiro que ele não tem. Então, quando a gente conhece Jesus, o que Jesus quer é que a gente entenda uma coisa: a gente não pode depender do dinheiro que a gente tem e nem do que a gente não tem. A nossa dependência tem que ser do Senhor. Agora, e Deus pode fazer alguma coisa sem dinheiro? Fizeram um casamento lá na época de Jesus e o camarada convidou gente, mas ele não tinha dinheiro suficiente para comprar a bebida para todo mundo. E foi mais gente do que ele esperava. Eu não sei a razão, mas o fato é o seguinte: a bebida principal da festa, que era o vinho, havia acabado. E agora, onde é que vai buscar dinheiro para comprar vinho? Ou onde vai buscar vinho nessa hora? Jesus disse: bota água. Você aqui no Amazonas, maravilha, ele tem água aqui. Eita, Jesus. Já pensou? Ele fala: basta pegar água, põe água aqui, colocar com água. E o que aconteceu? A água se transformou em vinho. E que tipo de vinho? Foi um vinho excelente.
a inexistência de pão, porque ele mesmo, ele próprio já é o pão da vida, mas ele pode também multiplicar pães. Então, meu querido, entenda uma coisa: se você está servindo a Deus no ministério, você é um líder na sua igreja, você é pastor, você aprenda uma coisa: aprenda a confiar em Deus. Você vai fazer uma construção, não diga para o pastor assim: pastor, essa construção não tem construção, porque a gente não tem dinheiro. Não faça isso. Pastor, diga uma coisa: o senhor tem certeza que Deus está mandando construir? Porque se Deus estiver mandando, o dinheiro vai chegar. Agora, se Deus não estiver mandando, não tem dinheiro que chegue. Agora, se o Senhor disser assim: eu estou mandando você fazer algo, aí Deus faz. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar mais uma vez. Então, hoje, eu vou dar sequência do que nós falamos ontem. Mas eu quero que você pense agora, você que é um líder, você que é pastor, sobre a questão do cuidado. Do cuidado. De receber cuidado na sua vida. Diga para Deus isso: Deus, eu quero ser cuidado. Diga para Ele: Deus, eu quero ser cuidado. Eu preciso ser cuidado. Me ajuda, Senhor. Abre a minha mente para que eu entenda que tem muitas coisas na minha vida que eu só vou melhorar se outras pessoas me ajudarem. Tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim. Em nome de Jesus. Pode sentar. Pode sentar. Vocês todos que estão líderes, que estão aqui, entendam o seguinte: nós vamos falar desse tema agora, a importância do pastoreio dos pastores. E agora a gente pensar assim: quem é o pastor? Eu vou dar 2 conceitos para o pastor agora. Eu vou dar 3, na verdade. Primeiro, eu vou dar um conceito, que é o conceito da função e do chamado ministerial. Então, quem é o pastor? O pastor são pessoas, uma pessoa chamada por Deus para exercer um ministério de liderança, de direção no contexto da igreja. Então, esse é um conceito funcional do pastor. Um conceito agora, um outro conceito que eu quero dar para você, é um conceito no sentido da prática do pastoreio. Quem é o pastor? É o indivíduo que cuida da vida de outra pessoa. Então, nesse sentido espiritual, cuidado espiritual, então ele é o pastor. Então, por exemplo, se você cuida da sua família, espiritualmente falando, você é o pastor da sua família. Você cuida dos seus filhos, você está sendo pastor ou pastora dos seus filhos. Se o seu filho cuida de você, ele está sendo o pastor do seu pai ou da sua mãe. Se um irmão cuida do outro, está pastoreando o outro. Se na igreja, um membro da igreja tem um cuidado especial com a vida de outros membros da igreja, ele está pastoreando essas pessoas. Um líder da igreja, do ministério ou de células, ele está pastoreando aquelas pessoas que caminham com ele e ele se importa com essas pessoas. Isso é cuidar do pastoral. Então vamos lá. A primeira definição é a definição da função. Nós estamos falando daquelas pessoas que recebem um chamado para dedicar sua vida de forma exclusiva para o exercício de uma função na igreja, uma atividade ministerial, onde essas pessoas vão dedicar suas vidas exclusivamente para isso. Então, esse é o pastor no sentido do ministério, da função no contexto da igreja. Mas existe o pastor no sentido de pessoas que cuidam de outras. E existe uma outra definição, que é para que você nunca se esqueça quem você é. Seja você pastor na função, ou seja você pastor no cuidado. Alguém perguntou assim: pastor, o que é um pastor? E o pastor respondeu assim: pastor
é um pecador igual a todos os outros pecadores, com a missão de ajudar os pecadores a pecarem menos. Então, isso é o que você é também. Então, quando é o pecador, quem é o pastor? O pastor é um pecador, igual a todos os outros pecadores, com a missão de ajudar pecadores a pecarem menos. Então, por isso que eu quero ser peque menos, porque essa é a minha missão. Amém? Então, se eu sou um pecador igual aos outros, eu preciso que alguém também cuide de mim para que eu peque menos. Amém, querido? Quantas vezes você já pecou e você não queria ter pecado? Levanta a mão, quem já fez isso? Se fosse para dar uma oferta agora, amém. Todo mundo levantou a mão. Quem vai dar uma oferta? Todo mundo levantou a mão. Isso pelo pecado. Está falado agora, né? Mas veja bem, todo mundo já fez isso. Agora, quantos de vocês já disseram assim: eu não quero mais cometer esse pecado? Não determinado pecado, não quero nem saber o nome dele, mas cometeram de novo. E vai ter um monte de gente que está melhor, tem que soltar mais a auréolazinha, está apertado. Gente, todos nós já fizemos isso. Quantas vezes nós já dissemos: nunca mais eu vou fazer tal coisa, e daqui a pouco faz igualzinho. Por quê? Porque existe uma natureza pecaminosa. E essa bichinha é terrível. Gente, carne não morre. A Bíblia fala: mortifique, ou seja, continue matando. A ideia é assim: continue matando essa bichinha, porque ela é terrível. Se você bobear, ela ressuscita. O homem velho ressuscita de uma maneira incrível. E tem uns ainda que ajudam. Fala assim: se eu descer da cruz, miséria. Tem que pregar esse sujeito. Não é só na mão, não tem que ser no braço, no coração, ele tem cravo, mas ele continua na cruz. Então, vamos estudar um pouquinho a importância do pastoreio e do pastor. Então, qualquer pessoa que cuida de alguém precisa de saber cuidar. Tem alguém aqui que é enfermeiro? Ninguém? Médico? Auxiliar de enfermagem? Técnico de enfermagem? Alguém que trabalha no hospital? Deve ser alguém. Tem alguém que trabalha em quê? Técnico de enfermagem. Ok. Vai ser alguém para salvar aqui. Uma das grandes preocupações que as pessoas têm hoje nos hospitais é a seguinte: quem é que cuida dos que estão cuidando dos outros? Por exemplo, os médicos. Sabia que dos profissionais que existem aí nas diversas profissões, o sujeito que mais usa drogas são os médicos? E por que o médico usa tanta droga? Duas razões. A primeira é a facilidade que está na mão dele. A droga está lá, ele pode pegar a qualquer hora. Tem um monte de droga à disposição, é só andar dele. Mas a segunda é que o médico, lidar com a vida e com a morte das pessoas, com o sangue, com a dor, com o sofrimento, é algo que faz sofrer muito. Então, ou você vira um sujeito de fé, um homem de fé, para não sentir nada, ou você termina apelando para recursos como a droga, para poder aguentar o sofrimento. Então, existe uma preocupação muito séria de desenvolver projetos. Existem já vários programas sendo feitos nessa direção para que os cuidadores recebam cuidados também, porque senão eles vão morrer junto com os pacientes. Agora, no sentido espiritual, dá trabalho cuidar de alguém? Decida cuidar de uma só pessoa, cuidar totalmente de uma só pessoa, espiritualmente falando. Não estou falando nem com a igreja. Diz assim: olha, eu vou escolher uma pessoa e vou me dedicar para cuidar dessa pessoa em tudo. Meu querido, esse negócio dá uma aflição, dá uma dor de cabeça, dá um estresse que não é brincadeira. Agora você imagina você liderar centenas, milhares de pessoas, seja uma igreja pequena, média ou grande, não importa. A gente às vezes tem uma preocupação muito grande com o tamanho da igreja. Isso é uma preocupação errada. A gente deve se preocupar em ganhar pecadores para Jesus.
Se isso vai resultar no crescimento da igreja na qual nós fazemos parte, aleluia. Se não vai, devemos dizer também aleluia. E falando, você pode não querer pecador para ir para outra igreja? Como é que é? Acaba de se converteu aqui, mas ficou na outra igreja. Que qual o problema? Você está se convertendo pessoas para mais uma igreja ou é para a igreja de Jesus? Porque se for para a igreja de Cristo, eu não vou me preocupar muito com essa questão. Eu vou me preocupar com a conversão. Amém? Amém? Amém. Agora, cuidar de alguém é algo que dá trabalho. Quando a gente fala desse pastoreio, imagine um grupo de pessoas, como está ali representados, de mãos dadas. O que acontece quando as pessoas dão as mãos? Vamos lá, quais as ideias que vêm à mente quando um grupo de pessoas está de mãos dadas? Unidade. O que mais? Relacionamento. Força. Relacionamento. Comunhão. Comunhão. Uma palavrinha-chave também que eu acho aí. Apoio. Quando a gente dá as mãos, a gente tem mais apoio para ficar de pé por mais tempo. Então, se você tem um grupo de pessoas de mãos dadas, isso significa dizer o seguinte: esse grupo vai ter mais resistência. E muitas vezes, quando a gente já fez a reunião de oração e o pastor diz assim, irmão, vamos formar um círculo aqui. Aí fica lá, aí o pastor começa a fazer um pedido de oração, explica ali um texto e tal, e prega, não sei o quê, e todo mundo de pé. Aí chega a hora que você começa a cansar. Aí você, vamos, deixa eu passar um pouquinho isso aqui, peraí. Já fez isso? Nunca fizeram? Vocês são muito crentes aqui nessa igreja. Vai, vou mudar pra cá, porque tem hora que nem eu estou aguentando mais. Então, aí eu me apoio em alguém, eu encontro forças para continuar de pé. Grupo de pessoas, quando está de mãos dadas, se torna um instrumento de fortalecimento para a vida de outros. Bem, agora pensa isso no sentido não apenas físico, mas também espiritual. Pode passar por favor. Aí eu vou fazer algumas perguntas. Agora eu quero que você pense nos pastores. Você que é líder, você que é esposa do pastor, pode pensar depois na você também. E você que é membro de igreja, líder de igreja, pode pensar em você. Os pastores que você conhece. Agora pensa nos pastores agora. Qual a porcentagem dos que recebem um cuidado pastoral? Você sabe, esse pastor, ele é pastoreado por outros. Alguém tem ideia? Pode falar muito rapidamente. Hein? Alguém sabe? É mesmo? Está suave seu pastor, não? Então alguém falou de novo. Mas agora vamos pensar no sentido mais amplo ainda. Dos que você conhece. Ela falou do dela, ela conhece um, que é conhecer e cuidar. Aleluia. Mas quantos pastores efetivamente assim, olha, tem outras pessoas que cuidam de mim? Quando eu falo de cuidado aqui, eu não estou falando apenas do cuidado por parte de um pastor, mas ele receber cuidado pastoral, como você diz assim, alguém se importa comigo. Porque muitas vezes a igreja não se importa com o pastor, queridos. É triste isso. Muitas pessoas que estão nas igrejas, eles são líderes de igreja, mas não se importam com o pastor. Eles se importam com o projeto da igreja. Não que a nossa igreja precisa do nosso pastor. Agora, se o nosso pastor cambalear um pouquinho, a gente troca, porque a gente não pode atrapalhar o projeto. Então a preocupação não é com o pastor. Às vezes a gente está presente com o pastor, porque o pastor é o presidente da igreja. Mas a gente não está dando presente para a pessoa. Então, eu prefiro ser presente por conta de ser uma pessoa, e não pela função. Porque no dia que me tirarem a função, nunca mais eu vou receber presente também. Se você dá um presente por conta do cargo, você está dizendo assim, eu valorizo o cargo. Seja lá quem for que esteja lá. Agora, quando eu olho para a pessoa, digo, não, pastor Ivan, meu amigo, eu vou nem chamar mais de pastor Ivan, porque eu falo, Ivan, meu amigo do coração. Ele não precisa de mais nada. Ele não precisa ter qualquer outra função. É meu amigo. É essa visão que a gente precisa ter. Você consegue ser amigo do seu pastor? Você quer ir para a igreja? Sabe, eu não sei ser amigo do meu pastor.
pensasse nisso, você está na igreja, Deus colocou você numa igreja, então entenda isso, o pastor precisa também de cuidado. E sabe qual é o percentual que a gente tem aqui, hoje, no Brasil? Esse percentual, ele gira em torno de 3 a 5%. De cada 100 pastores, apenas 3, entre 3 e 5 se sentem pastoreados. De cada 100. Nem pela igreja, nem por outros pastores, nem por amigos, estão sozinhos. Segunda questão, pensando nas esposas, ou naquelas casas onde as esposas são pastoras, quantos dos cônjuges, sabe quem é? Se o pastor, que é o líder principal da igreja, o grupo está em torno de 3 a 5%, agora imagine as esposas desses pastores. Em torno de 0. A variação é entre 0 e 1. Primeiro, porque às vezes os pastores cometem um erro muito grave, eles não pastoreiam suas esposas. Não, você não é. E a coisa é assim, mas eu estou sendo ovelha. E a cabeça dele está pensando na igreja. E às vezes a esposa dele está precisando de cuidado, está do lado dele. Um tempo desse eu fiquei pensando que quase eu não orava pela minha esposa. Quando ela tinha algum problema de saúde, eu não orava, não, eu levava para o médico. Aí quando ela se for voltando, eu falei, vamos orar, acredita. Aí você pensa que tem alguma coisa errada. Primeiro eu levo os outros, eu oro. Pela minha eu levo para o médico. Não tem alguma coisa errada, por quê? Porque na dos outros eu devo ser o quê? O pastor. E a minha eu sou o quê? O marido. Então o marido ora, ele leva a pé. Agora você que habita na igreja, quando alguém da sua célula adoece, você ora para a pessoa, vai lá. Agora quando a sua esposa, ou quando seu marido, seu filho está doente, você faz o quê? Você primeiro ora ou ele leva a médico? A maioria faz a mesma coisa. Meu Deus, está errado isso. Eu posso levar no médico? Devo levar no médico. Mas primeiro eu tinha que orar. Porque ela precisa receber, antes de qualquer coisa, cuidado espiritual. Muitas vezes nós não temos essa ideia de que na família nós temos que dar cuidado às pessoas, que na família nós temos que abraçar essas pessoas como a gente faz com as pessoas da igreja. 3, letra C. O que é que acontece, né? O pastor perde quando ele não se deixa ser cuidado, né? Ou ser pastoreado. Quando uma pessoa não quer que ninguém pastoreie a vida dela. Meu pai era um nordestino daquele meio enjoado, sabe? Meu pai era um nordestino invocado. Criado no interior, foi comissário de polícia. Então, imagine só, sujeito no Nordeste, interiorano, comissário de polícia, com pouca educação escolar, pouca educação familiar. Então o sujeito fica muito ignorante, como dizem. Fica muito ignorante. Beleza? Mas se converteu. Só que se converteu, mas ele não foi educado. Então, ele se converteu, entregou a vida a Cristo, e a gente vive que é isso, mas ele tinha muita dificuldade. Se alguém falasse assim, vamos ter cuidado, não, a minha vida é tudo eu. Mas esse tema dele é o tema de muitos de nós também. Da minha vida cuido eu. A gente não quer que as pessoas saiam da vida da gente. Quando você está passando uma dificuldade, o que você faz com essa dificuldade? Quando você está enfrentando um problema, o que você faz com esse problema? A maioria sabe o que faz? Esconde o problema. Semana passada, teve um líder da igreja, ele trabalha e ele teve uma dificuldade no trabalho. Teve um problema de saúde, aí ela foi afastado, mas o INSS pediu um documento, o médico não deu o documento, ele ficou sem receber salário, e correndo lá, daqui a pouco chegou uma conversa com meus ouvidos que ele estava passando necessidade. Eu digo, opa, gente, é uma das pessoas mais próximas de mim na igreja, passando necessidade, e eu sem saber